Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Para mim é motivo de muita alegria voltarmos a estudar a lição aqui desse trimestre, dessa semana. E ontem não tive tempo de poder gravar o vídeo, né? Ontem foi um dia muito corrido, foi um dia muito animador. A gente teve que ir para várias igrejas durante o dia e confesso que para mim foi muito satisfatório. Deus seja louvado por isso. Eu sempre costumo dizer que o sábado nos proporciona muitas bênçãos, né? O sábado não só vem para nos trazer descanso dos nossos trabalhos, nossos afazeres, mas nos trazer paz e regozijo, para que ao fazermos bom uso de cada momento do sábado, possamos estar reabastecidos para enfrentarmos mais uma nova semana. E para mim, irmãos, foi uma satisfação muito grande o dia de ontem. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por nós já estarmos aí com mais de 500 inscritos. Eu estou muito feliz é, com esse descobrimento, com o meu conhecimento disso. E o meu filho ficou vibrando comigo ontem também. Poxa, pai, já está com 500 e eu fiquei muito feliz. Então, a Deus toda honra e glória, sabe, irmãos? Nós não temos formação acadêmica, nós não temos nenhuma formação a nível de, eu poderia dizer, uma academia, ou fazer alguma faculdade, ou exercer algum ministério na área teológica. A gente simplesmente é uma pessoa que é curiosa e pede a Deus a sua orientação, né? E isso é interessante. Uma vez eu falo com o pastor do meu distrito, o Josimar, eu gosto muito dele, a gente sempre conversa. Claro, quando podemos, né? Porque ele fica na correria dele, eu fico na minha, mas ele disse a mim assim: Abel, fique certo de que a obra vai concluir, de acordo com o que diz o Espírito de Profecia, com as pessoas que são, na verdade, não acadêmicas, com essas pessoas como você que está nos assistindo hoje também, que está vendo nossos vídeos e também é um transmissor das verdades. Aonde quer que você esteja, irmãos, você é um transmissor, você é uma Bíblia aberta para as pessoas que estão ao seu redor. E eu fiquei feliz, né, com essa palavra de motivação. O pastor Josimar é uma pessoa muito querida aqui pelo nosso distrito, mas também por todo o povo que o conhece. E para mim é uma satisfação muito grande fazer parte do seu distrito, do distrito pelo qual ele administra. Então, ontem para mim foi uma satisfação muito grande, né? A correria e as atividades que nós tivemos durante cada momento daquele sábado. E agora estamos fazendo, e de forma muito especial, a lição de hoje. Eu achei fantástica, sabe por quê? O autor aqui, irmãos, na nota que faz menção do sábado, ele descreve sobre uma oferta ou uma situação de a pessoa ter sido virado já cinzas. E por que eu estou falando isso? Olha só, o verso para memorizar nos diz assim, ó: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Observe esse ponto, essa expressão, estava a ponto de sacrificar o seu próprio filho. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Deixa eu tentar entrar aqui em algumas minúcias. Primeiro ponto que merece consideração: Abraão ofereceu seu filho pela fé, unicamente. Ele, irmãos, tinha consciência de que, de acordo com o capítulo 21, Deus tinha dito que em Isaac seria realizado a promessa dele antes que ele ainda vivesse, ou seja, antes que ele viesse a existir. E nós conhecemos um pouco da história, né? Isaac, Sara riu inicialmente, de acordo com Gênesis 17, depois Abraão também riu, é tanto que o nome Isaac significa riso. Embora aqueles risos anteriores que teve Abraão e Sara, foram risos de incredulidade, a gente pode ver isso dentro do contexto. O significado do riso que veio depois pelo nome não foi o significado de incredulidade, mas de alegria, de um riso que trouxe satisfação, de um riso que trouxe paz, alegria e regozijo para aquilo que Abraão tanto queria. Porém, agora entra uma parte que é curiosa na lição. Irmãos, Abraão, quando teve Isaac, ele estava com 100 anos, de acordo com o capítulo Gênesis capítulo 17 e o verso 17, ele teve essa surpresa, né, da parte de Deus, quando Deus lhe deu essa orientação. Porém, mais adiante, aqui no capítulo 18 e o verso 13 e 15, onde descreve a incredulidade de Sara, né, depois a de Abraão também, quando ele tomou conhecimento, quando o filho veio a nascer, de acordo com o capítulo 21, ele tinha 100 anos, perdão. Quando Abraão teve Isaac, ele tinha 100 anos. Deixa eu só confirmar para vocês aqui o texto, que está no livro de Gênesis, no capítulo 21 e o verso 3. Diz assim, perdão, verso 5. Diz assim:
Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Bem, se Abraão tinha 100 anos, e de acordo com o livro Patriarcas e Profetas, na página 146, diz que ele ofereceu Isaac quando ele tinha 120 anos, então nós entendemos com clareza que Isaac tinha 20 anos. Irmãos, 20 anos com o filho da promessa era algo fantástico para Abraão. Ele estava deslumbrado com aquele filho, cada coisa que ele fazia, o prazer que ele tinha de obedecer ao seu pai era muito grande. Não só Abraão, mas também Sara tinha uma grande afeição. Mas observe uma coisa curiosa. Deus chega para Abraão e fala assim, agora pega o teu filho, o teu único filho, o primogênito. Irmãos, Isaac nem era primogênito, nem era o único filho. De forma numericamente falando, Isaac era o segundo filho e também não era o primogênito. Ou seja, nem era o primeiro gerado e também nem era o único filho. Mas no sentido espiritual, era em Isaac que ia se cumprir a promessa de Deus. E é uma coisa curiosa. Quando Deus pede a Abraão que o ofereça, Abraão não esqueceu da promessa que Deus tinha dito para ele no capítulo 21, e eu acho que o verso 12, que diz que em Abraão, em Isaac, seria de fato, ele receberia todas as bênçãos e nele seria confirmado a sua descendência. Porém agora Deus pede algo estranho. Irmãos, a oferta que Deus pede aqui a Abraão não é simplesmente uma oferta de sacrifício. Ele pede a Abraão duas coisas embutidas nesse capítulo 22 do livro de Gênesis. Ele fala assim, pega o teu filho primeiro, a quem tu amas. Isso já tocou profundamente. Deus sabia do grande sentimento que Abraão tinha por Isaac. E o quanto ele tinha depositado fé em seu filho. E agora, Deus chega para ele e pede a ele o filho para com que ele seja sacrificado. E não só sacrificado, que ele seja colocado ou que ele seja manifesto ou morto ou oferecido como holocausto. Irmãos, sabe o significado da palavra holocausto? Holocausto significa oferta queimada. Holocausto vem de um termo grego que vem da expressão holos. Holos quer dizer completo, inteiro, e kaustos. Kaustos quer dizer sacrifício, ou queimar, melhor dizendo. Queimar por completo. Então era uma queima completa. Por isso que eu falei para vocês, na introdução da lição, que aqui o autor descreve assim, como poderia um corpo humano que já não existe, cremado em cinzas ou destruído por outros meios, ser trazido à vida novamente? A expressão que ele usa aqui, cremado ou queimado, você pode fazer uma aplicação sem medo de errar à oferta que Deus pedira para Abraão em relação a Isaac. Ou seja, o holocausto, na verdade, era uma oferta queimada por completo. É tanto que você vê que quando ele leva o seu filho até o monte, ele coloca lenhas sobre os seus ombros e o leva. Aquelas lenhas serviriam que após a sua morte ele seria queimado. É tanto que Abraão, antes de matar o seu filho, ou antes de tentar matá-lo, Deus pede para que ele não faça. Primeiro ele iria matar com o cutelo que estava em suas mãos e depois queimá-lo. Imagine quanto foi dramático para Abraão. Ver o seu filho sendo morto por sua própria mão e depois vendo ser queimado completamente. Essa era uma oferta que também era aplicação como uma oferta pacífica, uma oferta que envolvia uma queima para com o pecado por completo. É por isso que Ellen White chega a descrever que Isaac era um tipo de Cristo na aplicação da sua oferta. Cristo morreu uma vez por todas. É claro, ele não foi queimado, mas a sua morte foi para queimar o pecado completamente. Queimar o pecado em meu coração, em seu coração, queimar nossas tendências, nossos desejos, de maneira que nós possamos, através do Espírito Santo, fazermos as obras que enaltecem ao Senhor. E agora, para complicar ainda mais a situação, deixa eu falar para vocês a expressão do nome hebraico do termo holocausto. Eu estava dando uma pesquisada aqui, e o nome para o hebraico, o nome significado do holocausto é Shoah. Shoah quer dizer destruição, ruína, catástrofe. Era como se Deus estivesse dizendo assim, olha, pega o seu filho agora e cause uma ruína nele, cause uma catástrofe nele. Quando a gente vai para o significado no grego, a gente vê que é a oferta queimada por completo. Então, o que Deus pediu a Abraão, irmãos, foi uma coisa realmente muito dura, muito dramática. Mas por que eu estou dramatizando esse episódio? Eu quero que vocês entendam que o que Deus pediu para com que ele fizesse era algo que, embora fosse dramático, difícil e através de uma realização aparentemente sem esperança, o texto fala, de acordo com o texto de Hebreus, fala que
Abraão, ele tinha fé de que mesmo que ele oferecesse, Deus o traria de volta. Lembre-se, irmãos, que quando Abraão foi até lá, o Monte de Moriá, né, ou um dos montes ali, a terra de Moriá, que era uma terra montanhosa, ele, quando foi até lá, ele foi com 2 servos. Esses 2 servos ficaram ali embaixo. O que foi que Deus disse para... Perdão. O que foi que Abraão disse para eles? Fica aqui, eu e o filho, eu e o rapaz, iremos subir. E após havermos adorado, voltaremos. Está no capítulo 22 de Gênesis e o verso 5. Então Abraão já foi com essa perspectiva. E outra coisa, ele já foi convicto de que mesmo que o que quer que seja que ele fosse fazer, ele voltaria com o seu filho. Irmãos, isso é uma fé muito viva, sabe? Na nossa visão, muitas vezes a gente não tem explicação pelas provas que passamos, pelas aflições que passamos, pelas dificuldades. Mas a fé não carece explicações, ela carece manifestação. Se você está passando por algum problema, manifeste a sua fé. Não a negocie ou não baixe a guarda, porque a situação que o cerca possa parecer de tal forma tão afligida, tão assim, vendo trazer aflição, que eu possa perder de vista o que Deus quer manifestar em minha vida. Então, assim, eu apelo aqui ao seu coração. Abraão teve fé de que mesmo que seu filho fosse queimado totalmente das cinzas, Deus os traria de volta. Ou seja, essa era a esperança dos patriarcas naquela época. Isso é fantástico. Eu pergunto a você, se os patriarcas tinham essa esperança, e se o próprio Paulo, né, que é o autor da carta aos Hebreus, também tinha esperança, tanto que ele endossou essa mesma expressão de que Abraão tinha fé de que caso ele oferecesse seu filho, Deus o traria de volta. E olha só, ele o sacrificou em seu coração. Há um comentário inspirado que chega a descrever que se o anjo não intervisse, ele sacrificaria seu filho verdadeiramente. E eu pergunto para você, estamos dispostos a sacrificar aquilo que compromete com a esperança de sua palavra? Sabe, irmãos, antes de começar esse estudo, eu pensei assim, Senhor, como é bom ler a tua palavra, mas como é maravilhoso examinar a tua palavra. Irmãos, quando a gente descobre propriedades que nos fortalecem a fé, que nos alimenta a espiritualidade, isso nos deixa muito satisfatório, porque é o Espírito Santo que nos anima nas suas promessas. Abraão foi fiel a Deus e viveu pela promessa de sua palavra. Nós também precisamos ser fiéis, porque tantas pessoas que amamos, que nós perdemos pela morte, Deus vai nos trazer, vai os trazer de volta das cinzas, do nada, porque o mesmo Deus que criou tudo, sem nada ter existido, ele irá recriar agora através de sua volta na ressurreição. Que Deus, portanto, nos traga a esperança que os patriarcas tinham no Antigo Testamento e que essa esperança nos regozije a fé a cada dia, nos anime, nos traga alegria e que dessa forma nós possamos verdadeiramente continuar a servir ao Senhor, crendo em suas promessas e acreditando no que Ele vai manifestar em nossa vida. Deus abençoe você, um ótimo dia e que Ele conceda a mim e a você essa esperança. Curta esse vídeo, compartilhe e agora iremos fazer uma oração para que Deus nos anime na fé e na esperança de sua palavra. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelas tuas promessas, obrigado pela certeza da tua proteção e, acima de tudo, obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos ajuda a crermos unicamente nas promessas da ressurreição que ela contém. Obrigado por essa palavra de manifestação que o Senhor realizou na vida de Abraão. E através de sua fé, através da sua crença, nós temos ânimo de que quando morrermos e o Senhor voltar, nós teremos o prazer de sermos ressuscitados e vivemos contigo para sempre. Nos dá, Senhor, esta bênção, permanece conosco e perdoa, por favor, Pai, nossos pecados. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia mais uma vez e um ótimo estudo para você nesse dia e até o nosso próximo estudo também. Fique com Deus, tá bom?